Exatamente. É bom para a gente analisar, porque eu não tinha ainda esse... Foi o que a Márcia falou. E aí foi o que o André Ventura e o Cleiton falou, né? Como é que ele fez um box aqui na linha de sinal preta, maior agressão do dia, 121 Ele não deu de agressão, continuidade. não deu continuidade. Entendeu? Uhum. Eu vou acreditar nessa venda? Por exemplo, se eu quisesse acreditar na venda, eu vendi. Tá? Eu vendi. Mas eu vendi por quê? Fluxo vendedor fez o giro para venda, comprador falhou, não conseguiu trabalhar acima. Quando eu vim por tempo menor, o cara bateu 42 de venda e botou 43 de compra. Só que quando ele fez esse box aqui, ó, ele mostrou para mim que o comprador não tem força para continuar. Aí eu vendi. Dentro de quê? É como se isso aqui, ó, é como se isso aqui tivesse anulado, ó. Tá? Anulou as forças. Matemática, né? Matemática. Tá? Ah, mas sobrou um. Pronto. Então, pronto. Sobrou um para você, tá bom. Para mim não sobrou nada. Eu não sou detalhista a esse ponto, não. Entendeu? Aí eu levo o quê? Eu levo em consideração sempre o giro, né? Fez o giro, o giro atual o quê? Para venda? Pronto. Eu quero vender. Aí vendi. Aí o cara pegou e botou 46. Eu falei, opa, não tô tão errado assim. Tô certo. Por quê? Essas coisas vocês precisam entender. Eu até mandei um áudio lá no grupo ontem, né? Você tá vendo que o mercado desceu sem o cara agredir na venda? É dinheiro, né? Pronto. Agora me explica. Quem põe isso aqui em cima dos blocos é quem? É você? Sou eu? Não, né? É quem tem grana, né? Agora eu vou te perguntar. Como é que o cara que tem grana não apareceu aqui, né? Não apareceu aqui a agressão. E agora, aqui embaixo, o cara teve necessidade de agredir. Então, o cara tá com disponibilidade, né? O cara tá com vontade de agredir o preço, concorda comigo? Porque senão ele fazia o quê? Senão ele esperava chegar aqui em cima de novo. Entendeu? Mas o cara chegou, o vendedor falou assim, ó, meu amigo, é o seguinte, ó. Eu tenho vontade agora de estar nessa região. Você tá dando para entender, Zila? Sim. Beleza, pessoal? Beleza. Isso é o que eu tô visualizando no mercado, tá? Ah, mas eu tô errado em comprar aqui? Não. Você tá fazendo a mesma leitura invertida. Só que, como eu sempre digo, vem para cá. Observa, o cara botou 121, subiu 60. Pronto, tô vendo. Que aí foi o quê? Foi a estrutura de compra que ele fez aqui, né? Quem comprou aqui, no mínimo, pegou uma parcial. Mas, de novo, pessoal, começa a entender o que eu vim falando disso aqui, ó. Anulou. Pronto. 46K de agressão na venda. Pronto. 26. Pronto. 46 com 26. Dá quanto? 69. Pronto. 69. Aí o comprador veio e bateu com 49. Supre o saldo da venda? Não, André. Não. Entendeu, pessoal? André, tô te entendendo. E agora? Agora o cara pegou e botou 60K. Só que, de novo, pessoal, quero vender. Onde é que eu tenho que vender? Onde é que André fala o tempo todo que tem que vender? Na máxima, na região de máxima do box que agrediu em direção ao fluxo, em direção ao saldo. Aí você tem aqui, e aí eu falo o tempo todo sobre isso, né? Você tem aqui a máxima importante, e agora você vem para o tempo menor e você tem aqui, ó, máximo importante, máximo importante, máximo importante. Onde é que eu tenho que vender, pessoal? Você bota uma venda aqui, o seu estoque fica praticamente aqui. Ah, André, mas vou esperar fechar o box. Tem necessidade, pessoal? O tempo maior já me disse que está vendido, né? Ah, mas eu tenho mais tranquilidade. Isso aí é uma questão psicológica sua, né? Eu vendi aí no 730. André, você é demais. Essa questão aí de abrir... Passando dessas duas máximas. Se o cara chegar aqui e voltar para dentro dessas máximas aqui, ó, eu boto minha ordem de venda. É. Entendeu?
Sim, é porque O olhando mercado, assim pelo. o mercado não fez o pavio aqui? Fez. Eu não botei minha ordem de venda ainda, tá? Mas se o mercado voltar aqui para dentro dessas máximas aqui, ó, minha ordem de venda vai estar aqui, ó. Aí o cara já volta descendo comigo. Sim, Entendeu? é que não eu tô te falando, porque nesse gráfico menor aí, ó, que a gente tá olhando no 10R, tem essas três opções, né? Digamos assim, de clique, onde teve essas renovações. Aí entra a dúvida, onde seria o clique, entendeu? Se fosse a ordem na pedra. Então, mas Sem, é isso que eu tô sem, te sem operar falando. nessa falha. Mas se você não esperar a falha, você. Se não esperar a Desculpa, falha. André. Eu Fala tenho que aí, fala aí. falar. Me desculpa. Porque eu também faço essa operação que o Hélio faz. No caso, ó, veja bem, a matemática do Hélio é muito exata, precisa, né? Entre a máxima em relação ao box que está se fechando aí, ó, formando no tempo no 2 minutos, o Hélio, ele faz uma matemática entre essas batidas aí, certo? Ou ele espera, no caso, a falha, dependendo da região, ou ele não espera a falha, viu, gente? Dependendo da região, porque nós acreditamos tanto nisso que aí a venda já está lá. Aí, caso contrário, ele subiu e desceu aqui agora, o L já vendeu, ele já pegou um spread disso aí, ó. Entendeu? Então, o que que eu faço? Eu faço isso também, acreditando na região. A minha venda, ela tá na máxima. Aí, ó. Porque, querendo ou não, o L já explicou uma época que ele vai corrigir quando tem essa mudança na linha de sinal. Embora seja possivelmente uma exaustão aqui embaixo, mas ele vai corrigir. E essa correção dele entra entre 50 a 70 pontos. E, você está me entendendo? Não Sim, está mas saindo, não tá saindo som, né? Então, a venda, agora, veja bem, não tem mais, né? Porque ele está trabalhando acima dessa massa. Caso contrário, ele volta para dentro disso aqui, para dentro dessa massa, fechando para dentro, foi o que o André estava falando. Aí já é a venda. Ele está voltando para dentro das máximas, entendeu? sim, mas se tratando na operação Porque na falha, né? Ó, deixa eu te falar. Você quer ordem na pedra? Não tem o box preto dos 5 minutos? isso mesmo, Ele, né? Eu você ia vai ver a falar. máxima dele, você vai ver a máxima dele, né? Aham. Aí o seguinte, aí você não fez nada. Ele jogou para baixo, ele deveria trabalhar abaixo, não trabalhou, ele voltou. Só que quando ele colocou o número lá embaixo, ele colocou um número bem menor, né? Então, beleza. Ele fala, se ele chegar na máxima do preto, eu vendo. Ele chegar na máxima ali. Que foi ali onde eu botei, pô, 780. É Pois é, porque não é entendeu? a mesma quantidade de dinheiro, né? Não, não tá menos, né? Isso. Aí o seguinte, é uma ordem na pedra ali, na máxima. Porém, é o seguinte, o box, ele não consegue, né? Olha só, ele é 15R, né? São 5 Uhum. ticks, são 5 vezes 15, que dá 75, menos 5, 70 pontos. Entendeu? Aí ele não consegue, pô, deixa o pavio. Então ele não consegue ir lá bem na máxima, na máxima, na máxima. Se você deixar uma ordem apregoada na máxima, dificilmente pega. Então você tem que fazer ou que a gente fala, né? 20 para baixo. Aí foi o que eu fiz. Ele não foi bem lá na máxima do preto, ele foi um pouquinho antes. Aí o que eu fiz? Vendi. Só que o que o André Ventura falou, ele não desceu. Então, assim, esse trade meu aí é um trade curto para eu sair de mão cheia. Porque ele ia fazer exatamente isso aí que ele está fazendo. Entendeu? Então você vai pegar a máxima de um box forte, preto, ou azulão, azul claro, ou a mínima, se for pegar a ordem na pedra. Agora, ordem na pedra, pregoada lá, geralmente não pega, não. Ou quando pega, acontece igual aconteceu com o Cleito lá, e acontece com a gente direto. A gente põe, É, tipo, 20 contratos, ele vai lá e pega 12, 8, 1, entendeu? Então, você tem que ou 20 acima ou 20 abaixo, como o André ele sempre explicou pra gente, entendeu? Então, foi isso que eu faço. Eu gosto de esperar a falha, por quê? Porque ele vai, ele
ele tenta ir lá na máxima, não consegue. Aí na hora que ele começa a cair, eu vou lá e vendo. Entendeu? Mas se Sim, você quiser pedra a pedra, aí você vai olhar o box de força máxima ou mínima. Aí, no caso, quem quisesse comprar contra o fluxo, iniciante, a gente indica que não faça. Porque aí o fluxo estava de venda, né? Aí você vai olhar o quê? Mínima. A mínima do box preto. Aí você vai marcar a mínima dele e deixar sua ordem ali apregoada. Aí o box, o terceiro box, o segundo box depois do box preto jogou para baixo, chegou lá na mínima dele, fechou. Sua ordem estava lá, né? Ordem de compra no caso. Ele comprou, só que aí você tem que ficar atento. É assim a ordem na pedra, né? agora eu entendi. Deu pra pegar bem agora. A sua pergunta, ela vai muito de encontro à pergunta que a Teresa também ela tem essa dificuldade. É por isso que na maioria das vezes, falando de Teresa, e eu tô falando aqui dela porque ela me dá essa liberdade, tá, gente? Eu poder falar assim. É por isso que na maioria das vezes, ou quase todas, né, ela espera o box Sim, ou para venda ou exatamente. para compra fechar. Só que com o passar do tempo, eu acho que você vai pegar isso, porque, diferente da Teresa, você tem uma visão, como que eu posso dizer? Uma visão um pouco mais, não que a Teresa não tenha essa visão crítica do mercado, só que a Teresa não consegue ver um todo, você está vendo um todo, entendeu? O Não, é porque fator pode continuar, pode continuar. sim, o fator análise da Teresa, ele é muito por região. Tá, beleza. Por esse motivo ela tem o seu estudo, ela espera box fechar. Só que com o passar do tempo, é isso que eu vou falar. Olhando para o que você está perguntando, você vai entender que nem sempre, ou na maioria das vezes, vai ser interessante você esperar box fechar em determinadas regiões. Porque o seu dinheiro de 70, 80 pontos vai estar ali. Sim, eu vim observando isso e acredito muito também no que o André fala. Então, por isso que Uhum. eu tô procurando entender como trabalhar Uhum. isso, sabe? Da Sim, é forma bom. correta, porque é o que eu quero aprender, porque eu já vi acontecendo. Você vai observando, você vê que realmente faz mais sentido, igual o André fala. Aí eu preciso entender realmente a forma Sim. correta de colocar em prática. Só que eu vou te falar uma coisa. Aham. Você é muito inteligente e isso vai ficando tão natural. O André fala uma coisa, é muito verdade. Quando você menos perceber, você está fazendo isso. Ele usa uma palavra, como é que é o nome da palavra, André? É por osmose, como é que é? Eu não sei. É Você vai osmose. estar fazendo isso e você vai assustar. Você fala, opa, ué, o que aconteceu? Eu fiz essa compra aqui, vai ficando tão natural porque você está vendo isso todo dia. Hoje eu posso falar isso para você porque eu vivi isso, tá? Eu falo isso com muito carinho e respeito, porque eu também tinha essa preocupação e era uma coisa que me consumia. Aham. E eu fui. É sério. E É, porque a gente aí, começa a pensar tanto, né, sobre, é aí vai porque. consumindo a gente. E o cara que me aguentava com essas pipas era ele. Pô, véi, eu ia pra cima dele, pra cima do Hélio, então assim, eu baguncei nessa sala aqui com pergunta, hein, você não tá entendendo. Só que, graças a Deus, todos eles com muita paciência conseguiram me fazer entender que era só o tempo mesmo, o tempo de tela, e o Hélio fala isso, né, sempre, ele tá falando isso, o tempo de tela vai te dar essa precisão em você compreender a sala com esses insights, né, tanto do André como do Hélio. E é muito bom, cara. Olha, aconteceu isso comigo. Hoje eu tenho dificuldade de fazer o contrário do que eu fazia na minha cabeça, que era certo antes. Por exemplo, esse dia conversando com o Hélio e com o André, isso tem acontecido frequente comigo. Às vezes eu estou lá com uma quantidade de contrato, quando eu aprego, não pego meu. Aí o André, mas o Hélio, cara, coloca 10 abaixo. Só que na minha cabeça já começou a ficar ruim, porque, pô, eu demorei tanto tempo para aprender isso, tá me entendendo? Agora eu tenho que voltar para trás para desaprender o que eu aprendi, que deu trabalho desgramado. Tem que Aí o que acontece? regredir.
Velho, só que é a realidade. Eu tô tentando no máximo. Ontem mesmo, eu não sei se vocês viram, eu fiz uma compra e o André fez a análise, né, de parou lá no 150 e, salvo engano, foi. Nós até brincou sobre isso, né? Parou na região de 152 mil. Aquela compra minha foi na pedra, pela região, entre as mínimas da maior batida. E você pode olhar lá que tá até o print. Ele não mandou nada praticamente contra mim. Pergunta quantos contratos ele levou. Levou a metade. Não é legal, não, velho. Não, O cara tá já fez comprado. giro no mercado já. Não, tá comprado, tá, mas ele foi a máxima dele agora, né? Sim. E pela nossa linha aí, ele continua comprado? Continua comprado. Ainda assim, não deu a confirmação ainda de pullback? Ou tô errado? Comprado, velho. Tem giro de mercado. Mudou a linha para verde, pô. Mudou para verde. Bloco verde, tudo verde, comprado. Está na região, talvez, que ele não perpetuou na compra. Mas aí você não vai se pegar nisso, né, cara? O que você quer? Que ele jogue para baixo aí com uma força e não dê continuidade para você entrar comprado. É o tipo do horário que não dá para entrar, né? Se tivesse que entrar, era lá embaixo, né? A hora que deu o primeiro verde lá. Exatamente. Tempo menor, ele fez uma força aí, né, compradora e não jogou para cima. Então aí você tem que ter cautela, né? Aguardar, esperar e ver o que ele vai fazer, tá? Tempo maior ele tá montando, tá injetando aí dinheiro. Então, se tiver que arriscar, arrisque sempre na compra, no caso, né? Por causa do fluxo. Nós iniciantes fazemos isso. Caso ele faça uma força muito grande na compra, não dê continuidade, porque como ele fechou apenas um box acima aí dessa região, a gente ainda não tem que ele rompeu essa região, não, pô. Entendeu? Certo. Sempre paciência. Agora, como eu falei, se tiver que apostar, como o fluxo está comprador, o mômetro está comprador, box está verde, linha verde, aposte na compra. Nunca contra o fluxo. Aquele sinal azul ali na linha, na continuação da linha verde, é reforço de compra, é? O ponto azul aí, ele indica que é 30% do maior valor já feito hoje, né? Ele está aplicando 30% aí do valor, né? Ah, Então, tá. beleza? Beleza. Quem já está um pouco mais tempo, a ordem da pedra ela seria contra o fluxo lá na mínima do box que fechou para baixo preto, ali naquela região ali. Aquela região ali seria uma ordem na pedra, né? Ali em qualquer região daquela ali, na mínima, no 50% daquela região, para compra. Porque quem apostou nessa ordem da pedra aí pegou, né? O André Ventura até falou sobre isso lá na questão. Então, a ordem da pedra ela pode ser feita agora com bom senso. Tem uma região de venda ali, vou colocar uma ordem na pedra, o mercado vai vir aqui e vai respeitar. Aí, dificilmente acontece quando tem essa pernada aí, beleza? Beleza, mas até porque ali, acho que a gente estava estudando mais cedo, essa ordem na pedra contra o fluxo teve toda uma leitura, né? Ali que eles fez o box preto, né? Tentaram jogar para baixo, não conseguiram, né? Esforço versus resultado, depois voltou. Aí seria possível a ordem na pedra ali contra o fluxo. Ali. Agora nessa subida aí já não teve, né?
Isso. Tanto isso. É isso aí. Pode chegar e já deixar a venda ali alocada, aí não. Mas eu entendi sim, Aline. Valeu. Atenção. O que é que eu preciso que você entenda, dona Márcia? Tudo que a gente falou aqui, tá? É a forma que a gente tende a ser mais assertivo, beleza? Que bom que aconteceu o que aconteceu agora, tá? Por quê? Porque você vai ficar do jeito que a gente te explicou aqui, você vai ficar esperando esse preço voltar lá no 620 para vender. Sua cabeça vai falar assim, aí embaixo você não pode vender. Tá me entendendo? Sim. Então, primeiro ponto, não tem uma receita de bolo. Por isso que eu falo o tempo todo sobre região. Tá? Por exemplo, deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Viu? Vamos lá. Observa o que vai acontecer aqui. Quando o mercado estava aqui, a gente falou para você sempre vender próximo a ele, não foi? Pronto. Agora, André, aconteceu a mesma coisa, André. Eu vi até padrão de venda aqui embaixo, eu não fiz não, porque eu estava esperando o mercado voltar aqui. E o mercado depois, era a venda onde eu pensei que era, o mercado só fez descer e eu não vendi. E aí, a partir do momento que aconteceu isso, a minha cabeça já bugou. Por isso que eu falo o tempo todo. É o box. Tá? É o box. Se você olhar no tempo menor, por que eu estou te falando isso? Para você não pegar isso e botar dentro da sua cabeça que você só vende ali na região de máxima. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é você entender que aqui existe uma região de venda no tempo maior, que o cara fez uma agressão. Duas coisas vocês têm que começar a entender. Isso aqui, pessoal, isso aqui não quer dizer... Quando olha o que eu estou falando, tá? Quando o mercado está com fluxo direcional para compra, como está nesse exemplo, isso aqui não quer dizer que o vendedor botou... Isso aqui não quer dizer que o cara está vendendo no mercado, não, pessoal. Isso aqui pode ser... Se você comprou aqui, para você sair, você tem que fazer o quê? Quando você compra um trader, aparece sua ordem lá em cima, né? Comprei. Eu quero que quando chegar a 200 pontos, eu saia do trade. Acontece o quê na sua ordem de 200 pontos, pessoal? Você É uma vende. venda, não é? É uma venda. Venda. Pronto. Então, se você comprou aqui e saiu aqui, muitas vezes você está achando que isso aqui foi fluxo, entrou vendedor. E muitas vezes, pessoal, não é. E muitas vezes é realização. Tá? Sim. Pegou? Pronto. É o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Pronto. Entendi, André. Quer dizer que não teve gente nova vendendo? Não, pô. Pode ter sido gente nova também vendendo aqui. Só que, agora entra percentual, tá? Eu entendo que de força de venda de verdade foi 30%. 20 a 30%. Eu falo 30% porque é o máximo, tá? 30%. Ou seja, os outros 70% é gente que saiu do trade realizando lucro. O grande detalhe que eu estou tentando te falar é isso aqui. Pronto. Se o mercado fez isso e não conseguiu trabalhar acima desse box, se eu vier por tempo menor e entender onde está tendo, onde houve a mesma lógica que eu estou usando aqui, eu vou usar no tempo menor. E aí eu vou pegar esse box aqui, ó. Onde é que eu tenho que vender, André, no tempo menor? Tá aqui, ó. É dentro desse box. De novo, não tem como te responder se vai ser na máxima, se ele vai voltar na abertura, se ele vai voltar na mínima, e daqui ele vai jogar para baixo. Não tem como saber. Ficar atento, entendeu? né? O que eu tenho que entender é conceito. Pronto, subiu, comprei, pá.
Agora eu quero vender o mercado. Como é que eu faço para vender esse mercado que está comprado, se eu quiser, tá? Você não é obrigado a nada. Por isso que a gente fala o tempo todo que o iniciante tem que fazer o básico. Se o iniciante fez o básico aqui, 9h20 da manhã, não está mais aqui. Tá? Isso aqui que eu estou te explicando é algo mais complexo. Mas eu preciso que você comece a entender, porque não é a máxima, tá? Como aqui embaixo também, ó. Ó. Como aqui embaixo também. Estava aqui nessa região, ó. 2 máximas importantes. Você entendeu? É aqui, Sim, sabe? próximo dessa região. A mesma coisa, você vai botar uma linha aqui, vai ficar esperando aqui. Aí é melhor você fazer igual o que o Ventura fez no início. André, é o seguinte, já entendi. Então, eu vou fazer, ó, F3 e vou fazer um canal. Porque não é aqui dentro, André? É aqui dentro. F4. Ó, André, se você está me dizendo que é o box, eu não quero nem saber. Pronto. Eu sei o seguinte, se eu quiser vender esse mercado, eu tenho que vender aqui. É aqui dentro que eu tenho que vender. Deu para entender? Por que a gente marca a máxima? A gente marca a máxima porque a gente já entende que é o box. Ah, André, não quero marcar a mínima, não. De novo, isso é de cada um, tá? Quer marcar a mínima, não? Marca da abertura. Pronto, André, é o seguinte, ó. Se ele chegar aqui na região da abertura, minha ordem vai estar aqui. Desceu, subiu. Voltou na abertura, sua ordem está aqui? Não, vou esperar o box fechar. Ah, então você está me dizendo o seguinte, que sua venda você já sabe que é aqui. Já sei que é aqui, André. Aí agora você quer esperar o box fechar para você vender fora da região. Aí você vende... Entenda, presta atenção. Você não vende aqui, não. Com seus 150 pontos de stop aonde? Acima da região. Agora, quando o cara fecha o box aqui, você pega e vende aqui, ó. Com seu stop no meio da região onde você tem que vender. Deu para entender? Sim. Então, de novo, pessoal, a gente usa um gráfico atemporal para pegar a região. Você achou a região e está operando fora da região. Qual a probabilidade de sucesso disso? Pense nisso. Pense nisso. Tendo para compra, o cara renovou, venda. Tá? Jogou para baixo, voltou a subir. Quando ele voltou a subir aqui, eu não quero mais comprar dentro dessa região. Beleza? Beleza. Pronto. Aí o cara chegou e fez o que aqui? Ou seja, entenda agora, para sua cabeça não bugar. Ah, eu pensava que aquilo ali era renovação de dinheiro, pô. Agora desacreditei. Ah, desacreditou? Foi. Agora pega essa visão. Pega essa visão. Se o cara tá subindo o comprador e você vê que... André, teve gente saindo do trade, não foi? Foi. Se o mercado entende que o cara saiu do trade aqui, quando o mercado volta a subir nessa região, a probabilidade da galera querer sair do trade na mesma região é muito pouca. Tu ficava? Ou tu saía? Saía. Saiu, foi? Foi. Ou seja, numa região de força compradora, teve gente desistindo do trade nesse nível de preço. O que é que eu tenho que fazer nesse nível de preço? Só tem compra e venda. Se eu entendo que o cara desistiu de agredir nessa região eu tenho que fazer o quê? Venda, André. Pois é. Vende. Você entendeu, dona Márcia? Por isso que você perde o medo de operar na região. Porque você entende o que está acontecendo no mercado. Não é porque fez um candlestick, entendeu? É porque isso aqui é lógico. É lógico. Como é que eu vou ficar em um lugar que eu sei que é perigoso? Fui roubado. Ó, pronto. O que foi que aconteceu aqui, André? Pronto. Tava numa rua,
Cheguei numa determinada travessa, o cara passa o celular. Fui roubado uma vez. Tô indo na mesma rua. Você vai passar por essa travessa ou você vai tentar dobrar ela? Ninguém é trouxa, né? É isso aqui que aconteceu aqui, ó. O cara falou, oxe, teve gente desistindo aqui em cima, foi. Voltou em região de pressão, como o Hélio falou, quer comprar é aqui. Comprou, subiu. Quando chegou dentro da região, o cara fez igual, já viu aquele gif do bebê que eu mando lá no grupo? O bebê vem andando, daqui a pouco ele volta. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. O bebê foi andando, opa! Entendeu, dona Márcia? Por isso que eu tô falando. O que você precisa entender é o seguinte. A gente hoje marca a máxima, tá lá nas aulas da Hotmart, né? A gente marca a máxima porque a gente já entende esse conceito, tá? Mas para a pessoa que está chegando agora na metodologia, tem que marcar o box. Por quê? Porque isso te livra de você ficar esperando o mercado. Porque senão você vai ficar esperando... a probabilidade desse cara voltar aqui, sinceramente, a cada vez que o cara chegar aqui e desistir, tu acredita o quê? Que isso aqui fica mais forte ou mais fraco? Mais forte. Mais forte. E se o cara tem a visão de que o preço não está mais chegando aqui, o cara vai querer comprar aqui? Não. Então o cara vai começar a desistir. E vai começar a fazer o quê quando chegar aqui? Vender. É assim que funciona o mercado. Não tem nada a ver com aquela bosta. Não tem nada a ver com o tipo de gráfico. Não tem nada a ver com o renco. Bota um renco sem a ferramenta aí que você vai ver que leva o estoque do mesmo jeito. Pô. Bote gráfico de ponto, pode botar o que você quiser. Porque não tem nada a ver. É informação. Eu estou tendo informação. Estou trabalhando através de informação. Tá? Então, para o iniciante, a gente sempre diz para marcar o box. Não é isso, velho? A gente marca o box, ó. Pronto, quero trabalhar. Eu sei que se eu quiser vender esse mercado, é aqui dentro. André, quero comprar. A mesma lógica. Quer comprar? Olha para o tempo maior. Teve renovação de dinheiro em algum ponto aqui, pessoal? Não, André. E agora? Poxa, e agora é o seguinte. O fluxo está comprador. Se não aparecer no tempo maior, vá para o tempo menor. Fazer a mesma leitura. Ah, André, mas você disse que é mais seguro nos 5 minutos. Exatamente. Por isso que se você entendeu a leitura da gente, a mesma coisa que eu estou falando aqui, aconteceu aqui. E partindo desse princípio, você já está comprado. Ah, não comprei aí não, André. Não tem problema. O cara agrediu 2 vezes aqui. Mudou saldo, fez giro. Não tem pra onde correr. Tá? Não tem como você errar. É uma metodologia, tá na tela. Entendeu? Entenda uma coisa. Você levar um stop na operação, natural, acontece. Tá? Mas fechar o dia no GR, aí não. Mínimo importante do tempo menor. Jogou para cima, renovou máxima de venda. Pronto, o cara renovou dinheiro de novo, mínimo importante. Se esse cara não trabalhar aqui abaixo, 2 coisas. Mínima de renovação de dinheiro que ele tinha que jogar para baixo e o cara renovou força de venda aqui, ó. Se ele não trabalhar aqui abaixo, aqui eu tenho que comprar. Tá? Aqui eu tenho que comprar. Aí o cara fez um box verde. Beleza. Se você comprou o box verde aqui, você não tomou 150 pontos de stop. Beleza? Pronto. Jogou para baixo, jogou para cima. André, jogou para cima e eu saí no 0. Não tem problema, mas o cara renovou o dinheiro de novo. Tem que comprar o box aqui, ó. É aqui. Quer tomar risco na compra, é aqui. É melhor do que você aventurar comprar topo de mercado. Tá? Sim. Dito isso, 11h22 da manhã, eu vou me fazer igual a Silvio Santos. Eu vou mijar. Vamos. Velho. Um abraço aí. Valeu, pessoal. Valeu, até amanhã.